Bom dia. A paz. Hoje é dia 9 de julho de 2025. Aqui em São Paulo é feriado, né? Revolução Constitucionalista. A gente aprende isso daí antigamente no primário, né? Hoje em dia acho que ninguém nem sabe o que é isso. Mas tudo bem. Estamos aqui em São Paulo, né? Como eu já disse, deve estar uns 15 graus hoje, tempo, todos esses dias da semana estão parecidos. Parece que o pessoal do controle de tempo deixou o botãozinho regulado só nessa parte, né? Azul, entre nuvens e tudo mais, temperatura sempre mínima e máxima parecida. Conseguiram achar o botão de controle do tempo, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Deus permite algumas coisas até o momento dele falar, chega que agora quem controla sou eu e para com a palhaçada, né? Então vamos à gravação. Hoje é o capítulo 16 do livro de Gênesis. Fala sobre Agar e Ismael. Então começa assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Ou seja, né, a promessa está demorando. Aí você vai arrumar um atalho. No fim era um desvio. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, agora é culpa do Abrão, entendeu? Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. Então, né? Ela mesma assume. E agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Ele já sabe a resposta, né? Mas ela diz: eu estou fugindo da minha dona. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael. Isto é, era chamado na época em que como que é? Bom, era chamado na época em que este texto foi escrito, né? Então, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos,
e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Ismael, em hebraico, quer dizer Deus escuta, né? Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael, né? E Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Tem uma referência disso lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 22, que diz assim, eu vou, na verdade, do versículo 21 em diante, né, que fala Agar e Sara, né? Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Então, o texto mostra, né? A Bíblia diz que ninguém é inocente aqui na parada, né? Nem a mulher do Abraão, nem o Abraão, nem a própria Agar. Nem Sarai. Nem Agar, nem Sarai. Né? Porque uma maltratou a outra, né? Apesar de que, poxa, a Agar estava grávida, os hormônios mexem com a gente, tô brincando. Mas a questão não é quem nós somos, é quem Deus é. E é o que Ele decide. Ele havia decidido que os filhos vindo de Sara, que era uma mulher livre, representariam uma descendência, né? Que iria chegar até o Rei dos Reis, né? Essa foi a decisão de Deus. E a promessa se manteve. Isaac era o filho da promessa e pronto, acabou, né? E foi decisão dele que por conta do erro da Sara, né? Que quis antecipar as coisas e da omissão, de novo, né? Adão e Eva aí. Omissão do Abraão em acatar a decisão da esposa, ao invés de confiar na palavra de Deus, né? Que ele tinha uma promessa. Apesar disso, Deus abençoou a Agar, protegeu ela no deserto, estando grávida. Depois vocês vão ver que vai proteger de novo, porque Ismael cresce junto com Isaac e um começa a atazanar o outro. E aí Sara bota ela para correr de novo, né? E no deserto o Senhor socorre eles de novo, entendeu? Porque Ele ama a sua criação. Mas Ismael não era o filho da promessa. Não tinha muito a ver com o caráter da Agar, ou com o caráter da Sara, ou com o caráter do Abraão. Porque todos são pecadores, assim como nós, né? E quem somos nós para ficar questionando as decisões de Deus, né? Então, a gente simplesmente
acata, a gente aceita e a gente vive conforme, né, o que ele coloca, porque tudo o que ele faz é bom para todos. A gente às vezes até não pode entender muito no primeiro momento, mas a gente não tá aqui para entender, tá para obedecer, né? Mas ali na frente, e isso já aconteceu com a gente diversas vezes, acontece todos os dias. A gente acaba, nossa, agora tá fazendo sentido. Realmente foi o melhor, né? Bom, essa passagem diz respeito de novo, como a Lígia bem lembrou, lá do começo, né? Da falta de pulso e crer na promessa de Abraão, de se deixar influenciar pela mulher, assim como Adão se deixou influenciar e não, como lá atrás, como estavam só os dois no Jardim do Éden, ele poderia muito bem virar para ela, a Eva, e falar: espera um pouquinho. Se ele, né, disse que é o soberano para não fazer, não vamos fazer. Ele está toda tarde aqui, todo pôr do sol ele está aqui. Vamos perguntar para ele. E aí, a coitadinha da serpente, tadinha, ia levar a sua só. Mas ele, na sua posição de sacerdote daquele lar criado no jardim, estaria na sua posição de vamos perguntar para o pai, né? E você calma com a sua ansiedade de querer experimentar o fruto. Pode ser que tenha alguma outra coisa diferente que a gente não sabe. Ali é a mesma coisa. Outro fruto. Fruto do sexo, né? Não, do Porque querer ter filhos, né? se Sarai já era idosa e aí ela tem uma serva, uma escrava, né? Mais nova e tudo mais, o velhinho do Abraão ficou, né, animado. Vamos usar palavras leves, né? E caiu nas graças, né, de dizer: não, já que ela teve e não fui eu que falei, ela está tendo a oportunidade. E naquela época, sim, existia essa possibilidade para homens que tinham condições de manter duas esposas, né, a esposa e a concubina. Então ele fez. Mas Deus é justo, né? Por mais que os erros de todos os envolvidos existam, né? Abraão pela omissão e por se aproveitar. Sarai por e se aproveitar e esquecer da promessa. Porque promessa é promessa. De novo ele pisa na bola. Porque lá atrás ele também já tinha pisado, né? Mas Deus sempre diz: eu faço isso por honra de mim, do meu nome, da minha promessa, para que todos saibam que eu nunca deixo de cumprir uma promessa, né? E outra coisa, não desamparem os órfãos e as viúvas. Independente de Agar não ser viúva, ela estava abandonada ali. E tinha uma criança no seu ventre, que é de Deus. Sabe? Então, ele dá o sopro de vida. Ele não desamparou, mas ele virou para ela e falou: obedeça a tudo o que a sua patroa, no caso, disser. Por quê? Porque ela era serva. Apesar de estar gerando um filho que é do patrão, ela não pode virar para a patroa e querer montar em cima, só porque, lógico, ela tem a possibilidade de ter não uma igualdade naquele tempo. Dentro daquele contexto. Né? Mas, indo agora
para Sarai, que depois vira Sara, né? Também não creu. Na verdade, ela não creu desde o início, né? Até lá na frente, quando a Trindade desce para julgar Sodoma, Gomorra, e eles estão lá na sua tenda e ela está lá escondidinha e dá risada e Deus lá fora conversando com Abraão fala: Sara riu, ela vai ver, daqui um ano eu volto e ela vai ter um filho. Foram 25 anos depois da primeira conversa e da promessa dada. Aqui fazia 10 anos só, faltava 15. Por causa disto tudo, o que aconteceu, a promessa se esticou. Isso ele diz, isso eu posso fazer, porque eu sou dono do tempo. Se você desobedece, se você incorre em erros, se você não anda no caminho que eu dei e desacredita, eu estico a promessa até você estar maduro o suficiente para recebê-la. Então, isso a gente está vivendo também, sabe? Isso é de todos. Não é porque alguém diz, eu vivo com Deus. Você tem que viver todo dia. Porque um dia que você escorrega, para ele, um dia é igual a um ano. E um ano é igual a um dia. Então, cuidado, né? Aqueles que dizem, estou salvo... Você pode perder sua salvação, sabia disso? Está escrito. E de onde veio essa escrava, né? Do Egito. E de onde vai vir a descendência de Ismael? De onde veio? Exatamente quem escravizou eles durante 400 anos, né? E que dá treta até hoje. Dá treta até hoje, né? Os descendentes de Ismael aí perseguindo Israel. Descendentes de irmãos não, esqueci a palavra, mas que não são da mesma mãe, mas são do mesmo pai, né? E a citação do estudo ali que foi dada em Gálatas, Paulo. Isso. Ele explica duas descendências, uma do Sinai e a outra da promessa. Por quê? A do Sinai foi dada a Moisés para o povo que tinha sido libertado do cativeiro do Egito. Escravos que ainda foram tirados do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, né? A outra, a promessa. A promessa é algo impossível aos nossos olhos, mas que Deus vai e faz. Assim como Maria e Jesus, assim como Ana e Samuel, e tantos outros exemplos que estão aí descritos, né? Ele diz, ele cumpre, e o povo teimoso e desobediente teima em esquecer rápido das coisas impossíveis, dos milagres impossíveis que ele faz, porque para nós, acostumados com tudo aquilo que ele faz diariamente, tinha que ter milagre toda hora, né? Vive só de experiência, não da palavra, né? Exato. Mas tem uma... Posso? Tem um ponto aqui que é... Quem tem intimidade com o Senhor já é difícil, mas ocorre de realmente ter essa postura. Quem sou eu para questioná-lo? Né? Então, se de repente eu olho para o lado, né, a grama do vizinho está mais verde, não faz diferença para mim, porque aquilo é o que ele está tratando com aquela pessoa e não me diz respeito, não é da minha conta. Eu foco naquilo que ele tem para mim, a promessa dele para mim, não para os outros, né?
Igual eu escutei uma história do Daniel Caioeira, que ele postou ontem, que um rapaz queria sair da igreja, né? E foi falar com o pastor. Aí o pastor falou, vamos dar uma volta no bairro. Aí foi, deu uma volta no bairro e tal. O que você observou? Eu observei que a padaria tá assim, a borracharia tem um funcionário novo, aquele tem um buraco ali na rua, essas coisas, né? Agora, vem cá. Aí ele foi, encheu uma caneca d'água, vamos dar essa mesma volta de novo, né? Aí ele foi, deu a volta e tal. Então, o que você reparou de novo? Ai, nem consegui reparar tanta coisa, pastor. Sabe por quê? Porque eu tava focada aqui para não deixar a água cair. Porque não podia, o desafio era esse, não podia deixar a água cair. Então, quando você tá preocupado com a sua própria vida, sabe, o que tá em volta, né? E aí, isso elimina a questão de competição, de inveja, né? De querer furar o olhinho do outro, do irmãozinho, entendeu? Agora, quem não tem intimidade com o Senhor, primeiro para entender qual é a sua identidade, né? O que ele tem para você, ou seja, não tá com a caneca na mão. E aí se comporta como Ismael, se comporta como Caim, né? Que é ficar assim, se doendo pelo que o Senhor prometeu para o outro, entendeu? E causa todo esse reboliço, né? Que a gente já conhece, de histórias milenares, né? Que vão passando, que essa maldição vai passando de pai para filho, de pai para filho, geração para geração, e ninguém se toca de que, isso pode, não só pode, como deve ser interrompido. Entendeu? Então, para mim, esse foi o ponto mais valioso, assim, quando eu lembro dessa história, né? A vovó acordou, ela tá dando oi lá de baixo do jardim, entendeu? Agora, esse foi o ponto alto para mim, né? Porque eu lembro de quantas vezes eu fiquei preocupada, né? Em me comparar com os outros e perdi o foco do meu caminho. E a sensação que dá é, meu Deus, e agora? Como é que eu vou recuperar esse tempo? Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que uma vez que a gente, né, realmente se arrepende, a gente pode contar com a misericórdia dEle. E ele fala, não, filha, tudo isso vai ser usado a seu favor. Fica tranquila. Tá? Tudo que você aprendeu, com seus próprios erros, com as suas escolhas ruins, tudo isso é tijolinho de construção, sabe? Mas é necessário esse exercício de arrependimento, de confissão, sabe? É muito, muito importante. E o quanto os filhos da promessa atraem esse tipo de problema, né? O quanto são atacados, inclusive. Mas é o preço. Né? Você falou uma coisa que ele deu um destaque aqui, né? Sobre o falar, né? Não foi bem essa a palavra, fugiu aqui. Mas ele pede, externe aquilo que te incomoda comigo, não com as outras pessoas. E na própria palavra está ali, o anjo de Deus desceu na aflição do choro de Agar, né? E disse, Deus escutou o seu clamor, o seu choro. Cada tradução tem alguma coisa. Nessa tradução ele disse dessa forma. Mas todas as aflições que são colocadas em oração independente, né? A mesma oração que Ana fez lá no templo, né? E pedindo, que também era estéril, né?
Deus fala, coloque para fora. As perguntas, né? O anjo pergunta, por que está chorando? Ele já sabe a resposta, mas ponha para fora, converse com ele. Porque em primeiro lugar, bom dia, o Bentivi. Em primeiro lugar, ele faz o trabalho de te aliviar quando você põe para fora. É o que Jesus diz, traga para mim o peso que você carrega, porque Eu dou conta, eu dou você conta, não. né? E aí eu te dou a minha paz, porque aí você vai ter discernimento suficiente com a sabedoria dele, do Espírito Santo, para tomar uma decisão mais sensata, mais correta, sem ser abrupta, sem ser imediatista, como a maioria de nós somos, né? Querendo resolver, ou, recebi uma promessa, já vou resolver, vou fazer agora, né? Não é isso. Muitas vezes ele te dá anos, décadas antes, porque existe um processo de preparação e ele vai te capacitar para aquilo que ele te deu. A gente teve uma experiência assim curta até, pelos padrões de Deus, que é quando ele nos prometeu o João, né? Que é a parte mais recente. Eu pensei, nossa, vou engravidar no mês seguinte, porque todas as vezes que nós falamos nós vamos engravidar, né, desde a Joana até as outras 2 gestações que nós perdemos e tudo, foi muito rápido, né? Eu brinco que se você sentar na cadeira que o Ralph está sentado, você, né, corre risco já, né? Porque ele foi abençoado com essa questão da fertilidade. E aí a gente suspendeu, né, a questão de evitar e ficou esperando João. Foi quase um ano, assim, sabe? E eu, né, viciada em fazer teste de farmácia. Ai, Senhor. E mas o senhor não prometeu, né? Gente, imagina essa mulher, assim, a gente também tem que ter compaixão, né? E se colocar no lugar das pessoas. Imagina essa mulher, 10 anos. Quantas mulheres que nós nos conhecemos que estão aí querendo ter filhos e não conseguem, né? A agonia que dá, né? Nem todas, assim, escutaram de Deus uma promessa. Estão, assim, buscando porque é natural da mulher, né? Querer gerar filhos, mas ou pelo menos da maioria delas. Mas o Senhor nos falava, ele nos acalmava. Tá aí também, de novo, a importância da intimidade. Ele me acalmava direto. Não, filha, calma, tá chegando na hora certa. Na hora certa. De novo, né? A palavra de Gálatas. Aí quando, né, o João veio, ele ainda, silêncio, né? Os primeiros 90 dias, nem a Joana ficou sabendo, né? Então, e ele sempre falou, vai ser um menino. E eu, ok, mas eu só acredito vendo, né? Quando a gente fez o exame, né, pra saber se era menino ou menina e tal, e aí eu vi que era garoto, eu falei, gente do céu, que coisa. Aí mais pra frente, aquela ansiedade, que a barriga tá crescendo muito, tá chegando nas últimas semanas e tal, né? E eu, ai pai, quando é que vai sair essa criança, pai? Né? Que dá uma ansiedade gigantesca. E ele falando, meu filho vai nascer no meu dia santo. E foi numa sexta-feira à noite. Na verdade, né? No calendário gregoriano, nos horários que a gente segue desde que veio, porque no calendário bíblico, após as 18 horas já é o sábado do Senhor, né? Já é o sábado do Senhor, que é o dia santo. Tanto que as minhas dores de parto iniciaram na sexta de manhã e de tarde eu já estava com muita dilatação quando eu fui para o hospital. E as enfermeiras falaram, nossa mãe, esse menino vai escorregar daqui a pouco. Eu, não, relaxa, ele não nasce antes das 6. Elas riam na minha cara, como assim você sabe disso? Eu falei, Deus me falou, né? Então, e o que ele fala, ele cumpre, né? Então, a gente
a gente, quando tem uma promessa, mas mantém a intimidade, as coisas vão bem. Mas quando você tem uma promessa, né, e não cria, né, isso, aí você pode cair no erro de Sara, que é querer antecipar as coisas, né, querer fazer do seu jeito, pôr a sua mão. Então é isso, né? Tem muita, como toda palavra que a gente fala diariamente, tem muita reflexão, né? E principalmente isso, aprender que existem as coisas naturais e existem as promessas sobrenaturais de Deus, né? Então, qual destas você gostaria para a sua vida, né? O seu esforço comum e normal se debatendo e de repente, quem sabe, um dia, talvez, alcance algum objetivo daquilo que você sonhou, ou criar intimidade com o Pai e saber qual que é o direcionamento que Ele tem para a sua vida desde antes da sua gestação. Qual a promessa que você firmou de aliança com Ele antes de vir para cá? Ele vai te dizer, né? E aí a gente não fica se debatendo, querendo coisas que o mundo colocou para nós na nossa criação, na nossa formação, dizendo que aquilo é a verdade absoluta, quando a verdade está no Pai, né? Então, reflita sobre isso. E até amanhã. E até amanhã. Se Deus quiser. Fiquem com Deus.